O Mauro Betting lembrou um detalhe bem importante, Fábio Piperno, que é o jogo que o Palmeiras tem nesse fim de semana. O Palmeiras tem um duelo decisivo, todos vão ser decisivos agora, né? Mas complicadíssimo contra o Cruzeiro. É um dos times que está brigando no topo da tabela. É um time chato dentro e fora de casa, muito bem armado pelo Leonardo Jardim. E o Palmeiras não pode poupar no Campeonato Brasileiro, principalmente saindo de um resultado como esse. Porque se o Palmeiras poupa no Campeonato Brasileiro e perde a vaga na final da Libertadores na semana que vem para a LDU, ele fica numa situação complicadíssima no Brasileiro e fora da Libertadores. Então, essa é a pergunta que eu te faço, Piperno, como jornalista e como torcedor. O que você acha que o Abel Ferreira tem que fazer? Será que ele poupa contra o Cruzeiro para tentar tentar uma virada histórica na semana que vem? Ou será que ele pensa, bom, já está muito complicado na Libertadores, eu vou botar força máxima contra o Cruzeiro para me garantir na liderança do Campeonato Brasileiro e aí depois eu penso nesse jogo contra a LDU? Bom, até do ponto de vista anímico, se o Palmeiras perder para o Cruzeiro vai ser um desastre. Veja, nem que... mas puxa, escalou o sub-20 e perdeu. Não interessa. Seria o Palmeiras perdendo e ficando mais longe, inclusive, da chance de conquistar o título brasileiro. E vejam só, no primeiro turno aconteceu algo semelhante. O Palmeiras era o líder com 4 pontos de vantagem, aí perde os 2 jogos para Flamengo e Cruzeiro e a liderança vai para o espaço. Só foi recuperada agora. Então, é importante sim jogar para ganhar. É uma coisa de cada vez, jogar com força máxima. Os caras podem ficar cansadinhos, paciência. Quer dizer, os caras estão jogando exatamente aquilo que eles aguardaram a temporada toda para jogar. Ou seja, os jogos maiores e decisivos, os grandes jogos. E tem uma coisa, esse time do Palmeiras ele está devendo muito em grandes jogos. O Palmeiras fez 0 ponto contra o Flamengo, que é o segundo colocado. 0 ponto contra o Cruzeiro, que é o terceiro colocado. 1 ponto contra o Mirassol, que é o quarto. 0 ponto contra o Bahia, que é o quinto. Então vai poupar o quê? Tem que jogar para ganhar sim. Tem que jogar para ganhar e cobrar principalmente de quem não jogou hoje. Agora, realmente, se quiser inventar de novo o Rafael Veiga numa situação dessa, não vai dar. E outra coisa, anteontem, eu fui a um podcast com o nosso Pedro Marques. Aliás, um grande abraço para o pessoal do Pó de Porco. E lá a gente falava sobre possibilidades de escalação. O meu Palmeiras ideal, inclusive, para esses jogos decisivos, tem o Alan. O Alan de novo entrou jogando bem, aliás, quase fez um gol numa jogada individual no finalzinho. Ele encorpa mais aquele lado. Por quê? Porque ele é um jogador de boa técnica, ele consegue carregar a bola melhor que o Veiga, ele consegue carregar a bola melhor que o Maurício e ele recompõe melhor. É um cara mais rápido, tá com mais apetite. Então, esse garoto, ele tem que ser muito mais prestigiado do que tem sido. O que tem acontecido com ele, invariavelmente, é entrar quando a coisa está quase perdida. É o cara que vai tentar virar o jogo contra o São Paulo, é o cara que vai tentar virar o jogo contra o Flamengo, é o cara que entra quando o time está perdendo muitas vezes. Não, ele tem que começar exatamente com o jogo 0-0, porque o Palmeiras só tem uma chance contra a LDU. É um Palmeiras fazer, nos 2 tempos, o que fez na primeira etapa contra o River Plate. O primeiro tempo do Palmeiras contra o River foi o primeiro tempo perfeito. Só que agora, na quinta-feira que vem, em vez de um primeiro tempo perfeito, o Palmeiras vai ter que fazer os 2. E vai ter que ter jogador com essa saúde física e com essa técnica para tentar isso aí. O que eu queria perguntar, né, Flávio Prado, eu não achei pênalti à mão do Andreas Pereira. O Mauro Betting já disse que ele achou que tem ali o braço meio aberto. Eu,
pelo que meu amigo Flavinho Prado me ensinou, pênalti, se for intencional, não foi. Se for um movimento antinatural, não foi. Porque quando você vai levar uma bolada, o que você faz? Você faz isso aqui, certo? É o que você faz. Vem a bola, você faz assim. Não é um movimento antinatural. Ah, mas estava um pouco aberto. Ah, a mão estava aqui. Eu não marcaria o pênalti, tá? Foi uma partida ridícula, foi um Palmeiras ridículo, mas nesse lance, Flávio, eu achei o Palmeiras prejudicado. Eu, por tudo que você já falou aqui, eu não acho que isso é pênalti. Eu também. Eu acho que esse tipo de lance... E olha, a gente destacava aqui no final do jogo, um pouquinho antes de começar o programa, a boa arbitragem do árbitro, porque ele se impôs no jogo, ele não deixou os caras tomarem conta e tal, mas esse lance eu também não marcaria, não. Para mim, esse tipo de... Não me convence esse tipo de marcação de pênalti, não. Realmente eu concordo com você, mas é que foi uma atuação tão ruim do Palmeiras que até feio, né? Falar alguma coisa. Tô falando por Palmeiras, né? Se bem que o Abel, ele vai arrumar uma desculpa. Vai, pode ter certeza. Ou foi o pênalti, ou foi o sol, ou foi a chuva, ou foi a altitude, ou foi o avião. Alguma desculpa ele vai arrumar. Ele não vai admitir que ele foi muito mal, que ele errou, que ele escalou. Jamais ele vai falar isso. Ele vai arrumar uma desculpa. Isso é certeza. Já deve ter arrumado, né? Deve ter falado. Que é bem característica dele. Então, a altitude, a baixitude, o sol, a chuva. Não choveu, mas ele vai dizer que foi. Então, aliás, eu queria fazer só um adendo. Eu estou muito admirado, porque eu estou aqui diante de dois palmeirenses históricos e não vi o telefone deles tocarem. Aproveita, gente. É difícil pra caramba. A porrada que o Palmeiras tomou, vai pra cima deles, porque os caras estão com muito por cima. Hoje é uma oportunidade. Eu, por exemplo, confesso humildemente que eu mandei algumas mensagens com uns kkkks. Eu confesso que mandei. E os caras mal-humorados, porque os caras deviam saber, tá rindo de quê? Aproveitando a oportunidade. O Lian já me chamou na redação no intervalo. Chamou, né? Porque tem que fazer, cara, tem que aproveitar. Os caras estão muito calmos, os caras estão com medo, sabe, de virar. Aproveita, se virar, virou. Porque tá muito difícil isso aí. Isso acontece toda hora com São Paulo, Corinthians, Santos, coitadinho, nem se fala e tal. Agora, o Palmeiras tem que aproveitar, velho. Mas com certeza eu acho que é por isso, tá, Flávio Prado? Que muita gente acha que o Palmeiras pode reverter ele pode. Esse jogo. Ele pode. Esse jogo na volta. Agora, tem outra coisinha também que você falou. Ah, mas o Palmeiras fica até feio reclamar com uma partida como essa. Fica nada feio reclamar com uma partida como essa, ué. Se teve um pênalti marcado que não achou pênalti, vale reclamar, até porque estava 1-0 ali o jogo. Fica sossegado que o Abel Ferreira já tem. Isso aí é um dos argumentos. Pode. Fica sossegado. Isso aí é especialidade da casa. Especialidade da casa. O Abel Ferreira ele tem uma relação de desculpas enorme. Ele pode arrumar uma briga com alguém da imprensa, uma pergunta indevida, outra saída boa também dele. É só que uma boa saída. Hoje é dia de ver, né? Falar que ele tem um livro, que no livro dele estava escrito não sei o quê e tal. Hoje é um ótimo dia para ele. Hoje você sabe que o palmeirense ele não é dos mais otimistas, né? E nem é pessimista, ele é palmeirista. É uma reação. Se está 1-0 é porque não está 2 para o adversário, se está 12-0 que perca de 13 e nunca vai dar certo até quando está dando volta olímpica. Mas não vou dizer que algo me diz, não é filho, até porque eu não sou bom disso também. Mas eu acho que ainda tem jogo. Por méritos do Palmeiras, pela capacidade do time do Abel, do próprio Abel, do time do elenco, do investimento, da torcida no Allianz Parque, e também por algumas fragilidades da LDU. É impossível que a LDU volte a jogar o que jogou hoje. Mas a questão é que com 3-0, às vezes não precisa nem jogar. Perde um 2-0 ou vai para um 3, pode ganhar nos pênaltis, enfim. Está em aberto. É claro que virou completamente de figura. E talvez esse seja o tranco para uma virada de chave, mais uma do time da virada do amor. Mas realmente eu tenho certeza absoluta que hoje vou demorar para dormir. O Pilar, tem um fator, já que levantamos tanto o problema altitude, tem um problema gramado sintético para a LDU. Sim, não está acostumado. Eu não tenho nada contra, eu já falei que... Não, ele não está acostumado, sim. Mas é um fator a ser considerado a favor do Palmeiras, já que a altitude é tão, né? Embora o Palmeiras, repito, tenha melhor índice de aproveitamento na altitude do que no campo dela. E o Palmeiras é o maior visitante da história da Libertadores e ele estava 100% como visitante, não em casa. Tanto é que empatou aquele jogo contra o Universidade do Peru, que tudo bem, tinha metido 4 no Peru, mas era um time quase titular, não era para ter empatado, ele empatou. Fora do Brasil não perdia 25 jogos. Pois é.
A última vez foi pro Bolívar quando jogou quase na altitude. o time reserva. Mas ele perdeu pelos 25 hoje, hein? E os dois jogos, Ficou repito, pouco. com o vídeo. O cara que fez os 2 gols hoje é o cara que estava naqueles 3-1. Não fez a partida brilhante, tá? Mas é o cara que jogou no Bolívar e jogou na volta também nos 4-0 pro Palmeiras no Allianz Parque lá em 23. Ora, eu quero perguntar pro Piperno e já eu vou colocar a reação do Marcão, tá? O Marcão é sensacional. O Marcão, ele aparece na boa, ele aparece na ruim. Eu fiz um evento com ele ontem. É uma das melhores pessoas do mundo, ídolo da torcida do Palmeiras. E o Marcão fez um vídeo com a luz apagada, tipo em luto mesmo, né? Sem botar a cara dele direito. Já a gente vai mostrar. Agora, eu não achei pênalti. Flávio Prado não achou pênalti. Mauro Betting achou pênalti. Fábio Piperno, você marcaria pênalti do Andreas Pereira e que ranço, né, que o Andreas Pereira tem em Libertadores, gente. Um lance como esse, tipo, já basta aquele lance lá contra o Flamengo, pelo Flamengo na final da Libertadores, e o Andreas de novo participando aí de um gol, mas pra mim, injustamente, ô Piperno, eu não achei pênalti, porque não tem movimento antinatural e não tem intenção. Aliás, ele jogou muito mal hoje, não jogou bem no Maracanã, e ele parece que ele é um dos caras que mais sentem a falta que o Lucas Evangelista faz, né? Ele tinha uma outra função, o Palmeiras tinha um outro jogador de contenção, sabia sair também, né? Foi um jogador de bom passe, e está faltando esse jogador. Por isso também que eu defendo o Alan. Não é o Maurício, né? Mais um meio atacante, ou então alguma outra inversão do tipo Veiga. É um jogador com o perfil do Alan. Sobre o pênalti, eu, antes de começar o programa, até falava aqui comentava com o Flávio, sobre a qualidade do árbitro, Facundo Têdio, que eu já falei muitas vezes aqui, que é o árbitro que eu defendo, que vem a apitar muitos jogos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Acho ele indiscutivelmente o melhor da América do Sul. Para mim, de longe, o melhor. No lance do pênalti, quando eu vi a primeira vez, achei que não foi. Depois na imagem, né, com uma outra câmera, a bola bate no braço espalmado, mas aí, olhando de forma definitiva, eu noto o seguinte: a bola bate no corpo e bate no braço espalmado. Então, o fato de ter batido antes no corpo, eu acho que é uma atenuante para não se marcar o pênalti. Por isso eu acho que naquele momento ele errou. Agora, tem uma coisa. Ele marcou rápido, chamou a decisão para ele, do tipo, tá aqui comigo, eu resolvo. Não teve nada de ir lá para a casinha, ficar meia hora lá. Não, foi uma decisão dele, né, de um lance em que ele interpretou como pênalti. Não dá para dizer que foi, mesmo que quem discorde da marcação, que tenha sido um erro grotesco, grosseiro e tal, porque não foi. E na única vez em que ele foi lá checar o lance, agora no finalzinho do jogo, né, que foi a jogada em que resultou na expulsão do jogador equatoriano, ele ficou pouco mais de 20 segundos. Ele viu a imagem uma vez, viu a falta violenta, voltou sem ser espalhafatoso, tirou o cartão vermelho e expulsou o jogador equatoriano. Sem dar show, sem ficar meia hora lá, sem ficar aquela gritaria lá com aquele monte de aspone maluco. É um cara que vai discretamente, resolve e apita muito bem. Deixou o jogo correr. Pode pegar o número de faltas dos dois times hoje, acho que nenhum chegou a 10. Pelo menos até pertinho do final do jogo. Porque ele deixa o jogo correr. E aí o jogador também respeita. Agora, eu fico percebendo, né? É muito bom, porque tem gente que fala assim: eu nem leio mensagens ofensivas. Eu não gosto de pessoas que comentam, que me atacam. Eu adoro ler o chat, eu adoro ler comentários, que eu gosto. A vida é isso, a vida é resenha, a vida é zoeira, é polêmica, e eu sempre fico acompanhando. Cara, é impressionante o que virou a rivalidade Palmeiras e Flamengo. Sério, de verdade. Se fosse em qualquer outro momento, Palmeiras perdendo,
a situação começa. Você ia ver muito corintiano, você ia ver muito São Paulino. Cara, o que tem de rubro-negro no chat, mandando saudações rubro-negras, mandando que o Palmeiras está fora. O que teve de palmeirense ontem, falando que o Flamengo ia sair da Libertadores, que o Racing está jogando muito, que o Flamengo não ia nem chegar na final. É uma rivalidade que surge e surge para ficar. Eu já falei, para mim, a maior rivalidade no Brasil hoje, mas disparado. Ah, não, mas o maior rival do Palmeiras é o Corinthians, é o São Paulo. Do Flamengo é o Vasco, é o Fluminense. Hoje não é. Os dois times se tornaram superpotência, os dois times são os mais ricos, são os mais que têm os elencos mais poderosos, são os que conquistaram mais títulos recentemente. E outra coisa que eu digo muito que aumentou essa rivalidade, é surreal, é a rede social. O rival do palmeirense não é mais só o colega de trabalho dele em São Paulo, o amiguinho da escola em São Paulo. O rival dele está na rede social lá. E muitas vezes mora no Rio de Janeiro. O rival do flamenguista não é só mais o cara que está no trabalho ali, lá no Rio de Janeiro, zoando ele que é vascaíno, o coleguinha da escola que é fluminense. Não. A rede social, ela aumenta rivalidades interregionais e eu digo, ela tornou a rivalidade Flamengo e Palmeiras surreal. É impressionante o que está o chat de rubro-negro, até porque, vamos ser muito sinceros, tem muita gente que diz: ah, eu sou Flamengo e se o Flamengo passar eu quero o Palmeiras numa final, revanche. Tem muito palmeirense que diz: ah, eu sou Palmeiras e se passar eu quero o Flamengo. Lorota. Flamenguista tá louco para se ele passar e pegar a LDU em Campo Neutro. Palmeiras está louco para se passar, pegar o Racing em Campo Neutro. Porque são os dois cascas grossas do futebol sul-americano hoje. Essa é a verdade. São os dois bichos-papões do futebol sul-americano hoje. E pegar num Campo Neutro a LDU ou o Racing é muito melhor do que pegar Palmeiras e Flamengo. Agora, é uma rivalidade que vem crescendo muito. Eu vou até falar com o Mauro Betti sobre isso, mas antes, vamos botar ele, o cara que sempre dá um show, né, meu parceiro Marcão. Ele fez de luzinha apagada um vídeo bem de luto mesmo, tipo assim, eu vou até me esconder para não ser zoado. É o Marcão gênio das redes sociais. PH, vamos botar porque esse cara merece. Ele aparece quando ganha e depois de um jogo como esse, que o cara deve estar puto. Olha aí o vídeo que fez o Marcão, dando boa noite para a torcida do Palmeiras. Coloca aí, PH. Rapaz, que tragédia. Meu Deus do céu. Deus o livre. Essa é maravilhosa. Nossa, cara. Olha aí. Ele aparece, rapaz, que tragédia. Deus o livre e sai de fininho. Mauro Betti, a gente vê rubro-negro comemorando hoje. A gente viu muito palmeirense ontem feliz. A gente estava aqui no chat também, dizendo: final vai ser Palmeiras e Racing. Tchau, adeus Flamengo. É uma rivalidade que se tornou gigantesca por causa da fase dos dois clubes e das redes sociais, né, Mauro? E também, Pilhado, porque isso está, sobretudo desde 2016, quando começou aquele papo do cheirinho, e o Palmeiras ganhou do Cuca e tal, passa muito pela final de 2021, tudo que tem acontecido, e é já, em termos de longevidade, não de tempo, vocês vão entender. Por exemplo, tem uma gigantesca Flamengo Atlético Mineiro desde 1980, tem Internacional e o Corinthians desde 2009, e tem momentos um pouco mais, a gente falava agora Palmeiras e Grêmio desde 95, tem um momento mais, um momento menos, mas no caso específico tem por tudo aquilo que tem conquistado, tudo dentro e também fora de campo, Flamengo e Palmeiras, e no caso específico nunca aconteceu, além de uma longevidade de dois clubes, independente de não serem do mesmo estado, como tem acontecido com Flamengo e Palmeiras, mas tem também um detalhe que facilita para o Flamengo e para o Palmeiras. O Vasco vive desde 2008, entre quedas e vindas, os piores anos da sua história. O Botafogo até 2021 também
né, e com dificuldades agora com a SAF, o Fluminense conseguiu se reestruturar e mesmo nesse período o Fluminense ganhou em 23 a Libertadores, o Botafogo atual campeão brasileiro e ganhou a Libertadores em 24, mas com seríssimas dificuldades, sobretudo o Vasco, né, que teve SAF, já saiu aquela confusão toda. E no caso paulista, do Palmeiras, o Palmeiras vive o seu melhor momento financeiro, dos melhores ou maior, tecnicamente falando, também em termos de conquistas, e ao mesmo tempo que o Corinthians tem a sua mais impagável dívida, de quase 3 bilhões, o São Paulo de mais de 1 bilhão, o pior momento financeiro da história do São Paulo, nem quando construiu o Morumbi de 57 a 70 teve algo parecido e tecnicamente não ganhava, porque também tinha o Santos de Pelé e a própria primeira academia do Palmeiras, e o Santos também vive o seu pior momento institucional, foi rebaixado, luta agora para não cair, dificuldades financeiras. Então virou um gap, né, de quase sempre vitórias do Palmeiras, ou na maioria das vezes, não no Paulista desse ano e nem na Copa do Brasil contra o seu maior rival com o Corinthians, mas também aconteceu isso, né? Palmeiras com dificuldade, os rivais paulistas locais com dificuldades em relação ao Palmeiras, e dá para dizer que no Flamengo, sobretudo no Carioca, que é um campeonato menos complicado do que o Paulista, embora a gente tenha tido o atual campeão é o Botafogo e o anterior de Libertadores é o Fluminense, a gente tem tido essa distância cada vez maior, inclusive abriu em termos de títulos estaduais do Flamengo para os principais rivais. Então, assim, também isso facilita com que Palmeiras e Flamengo fiquem desse jeito, e é natural. E concordo como torcedor que eu prefiro sempre ganhar, independente de quem vier. Mas se eu soubesse lá na frente, e falo pelo meu time, que o Palmeiras... Se o Palmeiras chegar, claro, está muito mais difícil agora, mas se o Palmeiras chegar à final da Libertadores desse ano digamos, for campeão, alguém passa um anjinho e fala, o Palmeiras vai ser campeão, se alguém me der essa informação, né, que está cada vez mais difícil, mas enfim, eu vou querer que seja o Flamengo, não a LDU. Mas claro que se for para ser campeão, vale para o Flamengo e vale para o Palmeiras. Melhor pegar a LDU, mas não a de hoje, não a de ontem, né? Porque a de ontem era o Barcelona do Messi, não era nem o de Guayaquil. Não, e o Mauro falou também, né, desses confrontos que aumentaram a rivalidade, teve ainda as oitavas da Copa do Brasil do ano passado, né, que o Flamengo vence o Palmeiras e é campeão da Copa do Brasil. E depois acaba, teve Supercopa, que o Flamengo venceu uma, o Palmeiras tem um monte de coisa e vai continuar tendo, né, porque dentro de campo e fora de campo, sim, um grande jogo, claro, é o do Uruguai, isso aí, o Flamengo se chegar é aquela coisa da revanche, tem um fator Andreas Pereira que também tem. Não sei se vai estar ventando em Lima, porque até a questão do vento foi um negócio inacreditável, colocado lá em 21 em Montevidéu, mas enfim, vai ter se for. Eu ainda acho que o Flamengo, mesmo até pela maneira como ele conquistou a vitória ontem, merecida, que deveria ter sido menos complicada, com um time que é melhor. O Racing é melhor que a LDU. As atuações você pode discutir hoje, mas o Racing é melhor que a LDU, na minha opinião. E o Palmeiras é melhor que o LDU, mas tem uma paulada de 3-0. Né? Se realmente você tem razão. Na final, Racing e LDU, né? Isso é você que está falando. Não, esta alma, esta língua de cramulhão de Flávio Prado que falou, a gente vai saber se... Em Lima a gente tira dúvida. Agora, hein? Com a presença literal de um querido amigo que já comprou passagem. Não, aliás, pensando em mídia, e eu sei porque lá no SBT a gente também tem essa possibilidade de não ter um brasileiro, o Atlético Mineiro conseguiu um empate lá contra Independente Del Valle, para mim foi prejudicado contra a equipe lá no Equador, mas vai que imagina, para o SBT que transmite a Sul-Americana e para a Globo que transmite solidariedade a você, Mauro, pra gente tirar dúvida. Um Racing LDU na Globo, vai passar o Luciano Huck lá. Eu acho que seria para tirar dúvida da sua colocação, vamos ver na prática, né? Como é que... Pô, imagina para mídia, TV aberta, assim, os canais Disney. Os caras não vão transmitir, pô. Não, não transmite. Cara, do continente inteiro. Sabe que você acaba de me fazer uma boa pergunta? O SBT a gente transmite, tá? Mas eu acho que por contrato tem que transmitir. Porque já tem. Todo o Brasil. Tem. Aconteceu em 2009, Cruzeiro e Estudiantes no Mineirão, que a Globo, na época, acho que pelo contrato, conseguiu não passar para São Paulo. Passou para quase todo o Brasil, mas acho que para São Paulo não passou. Mas eu acho que por contrato... Agora, uma boa pergunta, eu vou trazer essa informação. Que por contrato das TVs abertas com o Comebol, afinal, tem que passar. E eu acho que o contrato atual obriga a passar para toda a rede. Eu acho que dá audiência. A gente tem grandes audiências. Não, Libertadores é legal. Mas para a Globo, mas é que a Globo dá audiência, mas assim, no caso, a Globo, estou falando aqui também, não em nome do SBT, mas que eu trabalho lá. Evidentemente não é a melhor das audiências, né? Por óbvio. Agora, eu acho maravilhoso você fazer um jogo sem o cara estar torcendo para alguém.
Não, Isso essa palhaçada. Fica tranquilo. Tem que não sei o quê. Tem que entrar o brasileiro que tá no banco. É o Brasil na Sul-Americana, é o Brasil na Libertadores. Torcer pela LDU porque o técnico é brasileiro. Isso é papo de narrador e apresentador tipo o Pilhado. O Brasil, não, eu sei que o Pilhado não é assim, né? Quero saber. Mas eu também acho uma bobagem. Não. O time não é o Brasil na Libertadores. O time é só o próprio time, pô. E só para fechar, vamos lá. Flávio Prado, começando por você, para você falar suas lorotinhas. A final da Libertadores, na sua opinião, qual vai ser? Rápido, é papo 1. Ai, meu Deus do céu. Você pediu no coração, eu acho que será LDU e Racing. Mas eu vou chorar demais, tá? Vou ficar muito triste. Mauro Betti. Flamengo e Palmeiras, ainda acredito. Não me pergunte por quê. Piperno. Flamengo e Palmeiras, eu vou usar a minha passagem. Tá pensando o quê? Eu também vou de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que e sem pilha, eu acho que o Palmeiras pode passar sim pela LDU. É só fazer gol no primeiro tempo. Se fizer gol no primeiro tempo, tira 2 no segundo. Isso. Fácil. Contra a Aí LDU. tem que combinar com os russos equatorianos, né? É verdade. Tá bom. Bom, Fala isso, vai ganhar. Pra você ser tonto em Quito também. Você já tem lá já em Montevideo, já em Assunção. Ele pichado. Quito também. Faz o teu tri.